Olá, vamos continuar nosso curso de redes industriais de comunicação. A gente está agora no enfoque na parte de rede de computadores. Na última parte do curso a gente falou sobre a interface das aplicações na camada de rede. A gente falou sobre socket, a importância de socket para a gente desenvolver aplicações em rede. E agora a gente vai falar sobre aplicações padrão da internet. A gente vai começar por duas das principais que são interligadas, né? Acaba que existe uma ligação entre a web e o HTTP, que hoje mudou a forma da gente prestar serviço, da gente interagir e também a forma da gente utilizar programas de computador. Então, mesmo no contexto industrial, muitos dispositivos hoje em dia já vêm com suporte à configuração por meio de interface web. Qual que é a vantagem de conhecer o web? Quando você desenvolve uma aplicação baseada em web, baseada em HTTP, a grande vantagem é que você não precisa instalar nenhum cliente. Ou seja, eu não tenho que instalar um cliente, um software, para poder consumir ou utilizar. Basta ter um browser, um navegador. E com isso você reduz muito o custo operacional de implantação, de instalação de sistemas. E, além disso, você tem de tabela portabilidade. Qualquer dispositivo que tiver um browser instalado vai poder acessar a tua aplicação. Então, no contexto aí de indústria 4.0, supervisão aí na palma da mão, conhecer de HTTP, conhecer de web passa a ser muito importante para a gente poder desenvolver essas aplicações, conhecer como é que funciona, né? E poder desenvolver aplicações de supervisão, de gestão que sejam portáveis e que sejam acessíveis, né? Da melhor maneira possível. Bom, vamos começar a falar sobre o web, né? O web, o apelido que a gente aponta para os nossos sítios web normalmente vem com o nome www, né? Grande teia mundial. E ela foi inventada dentro da academia, dentro do laboratório do CERN, cujo objetivo era disponibilizar documentos. Como que os pesquisadores poderiam... Uma das etapas muito importantes na pesquisa é você compartilhar, divulgar os seus resultados, os seus trabalhos. Como que os pesquisadores poderiam utilizar a pilha TCP/IP para poder compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento? Em 1989, o Tim Berners-Lee desenvolveu o que a gente chama de www, a primeira página web, né? Que basicamente o que é uma página web? É um documento que é acessível e ele tem por característica ser formado por hipertexto, ou seja, é um documento que ele tem a capacidade de se ligar a outros documentos, ou seja, é um documento que você consegue a partir dele acessar outros documentos que estão em outros computadores. Isso é a web. Então, se a gente pensar numa página web, a gente tem que pensar como um documento. Poderia ser um .doc. No caso aqui, é um documento de hipertexto. É um documento que ele tem uma notação de marcação que permite que, além da gente ter lá o conteúdo de um documento, né, cabeçalho, rodapé, corpo do documento, parágrafo, enfim, estilo de fonte, a gente também tem a capacidade de interligar esse documento com outros documentos. E com isso a gente pode ir de um documento para outro, basicamente interagindo com ele. Assim a gente cria a ideia da teia, né? Que é uma rede de documentos interligados. Isso é a web, ok? A web, quando a gente fala de www, a gente está falando de um conjunto de documentos interligados. O leigo chama isso de internet, mas o nome certo, eu consegui acessar um site, eu estou na internet. Não, você está usando o serviço da web.
Agora, o que vem a ser o serviço da web? O serviço da web é uma forma de você disponibilizar esses documentos utilizando do paradigma, né, da arquitetura cliente-servidor. Então, partindo do hipertexto, o que seria o hipertexto, né? É um supertexto, um grande texto, é um documento que pode crescer, mas ele tem linguagens de marcação específicas que permitem que ele exiba conteúdos multimídia. Além de texto, a gente poderia ter, né, integrado a outros formatos de documentos embutidos ali, mas geralmente é um texto, né, que hoje a gente tem a noção, né, de hipermídia, né? A gente consegue acessar muitos conteúdos, tá aí o YouTube, Twitter, Spotify. Você consegue ter um acesso baseado em web, inclusive você consegue até ter aplicações de diversos serviços, né, sobre a web. Então, né, exemplo aí, você pode ter uma loja, né, nesse período de pandemia é o que está salvando muita empresa, né, ter o seu sítio web ali vendendo conteúdo, você tem rede social, você tem o YouTube, enfim, você também tem os sites de compartilhamento de pesquisa científica, que continua até hoje, né? Hoje, a web aí, a gente tem um conteúdo infinito e uma grande ferramenta aí são as ferramentas de buscas que ajudam a gente a encontrar, né, a nossa agulha no palheiro quando a gente quer achar um conteúdo. Qual que é a arquitetura da web? A arquitetura da web basicamente é cliente-servidor. O cliente faz a requisição dos arquivos e o servidor responde com aquela devida requisição. Só que a web ela tem essa característica, né, que não necessariamente o conjunto de arquivos que eu quero está na mesma máquina. Aqui eu tenho um exemplo, de duas máquinas e do ponto de vista do cliente, basta você ter um documento, um hipertexto, que tem dois endereços, dois apontamentos, que a gente vai ver o que é. E com isso eu consigo compor e buscar outros documentos sem ter que reinstalar, sem ter que reconfigurar nada. Basicamente, acessando meu documento, eu vou poder acessar um arquivo em diferentes sites, em diferentes servidores. Aqui ele está mostrando o cliente obtendo o arquivo A, C e o arquivo B fazendo parte aqui do site 1. Bom, do lado do cliente, o que é necessário? É necessário simplesmente um navegador. Seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador, você precisa ali ter um navegador instalado. Existem vários modelos de navegadores, né? E hoje em dia existe um padrão, né, que todo navegador tem que seguir para poder aí funcionar contento, né, abrir todas as páginas e ter um comportamento previsível para as páginas web, né, para que as páginas funcionem. Geralmente o histórico é que o Internet Explorer não respeitava essas normas e aí acabou que ele entrou bastante em desuso, né? Mas hoje em dia os dois grandes que a gente conhece, aí, ou talvez três para quem não é, o Safari, o Firefox e o Chrome. Bom, o que é o navegador? É um programa que basicamente ele faz o controle entre as entradas feitas aí por mouse e teclado, a saída que é feita em vídeo, né, na tela do usuário, ele renderiza ali uma página. Então ele pega por meio de vários protocolos, ele consegue lá aquisitar. Então aqui a gente tem um exemplo desse controlador aqui, ele é capaz de obter arquivos via protocolo HTTP, FTP, SSH e SMTP. Isso são os protocolos que esse navegador suporta, ou seja, ele consegue obter textos, strings, arquivos de conteúdo por meio desses protocolos. Aqui a gente vai focar na primeira parte, a gente vai falar sobre todos esses protocolos aqui na continuação. Hoje a gente vai focar só no HTTP. Uma vez que ele obteve o arquivo, esse arquivo ele passa
por um outro componente que existe no navegador, que são os interpretadores. Você pode ter um plugin Java, uma coisa nativa aí de muitos navegadores é o JavaScript, que é diferente do Java, né? Eles só compartilham do nome aí da ilha aí, mas JavaScript é basicamente um interpretador de eventos, né? Hoje em dia ele também é utilizado para outros fins. E também você tem aí o interpretador de HTML, que é a nossa linguagem de marcação de hipertexto, que é a base aí para a formação de uma página web, a ideia aí da web, né? Então, com isso você consegue renderizar na telinha aqui na telinha do usuário uma páginazinha bonitinha no formato de um documento que o usuário pode ali, usando o mouse e o teclado, interagir com aquilo. Ok? E o que seria o servidor? Do ponto de vista de conteúdo estático, o servidor nada mais é que uma máquina hospedando uma pasta remota. Então, um servidor estático web nada mais é para a gente que uma ideia de uma pasta remota, acessível pela internet. Lá nessa pasta alguém vai lá, né, para conteúdos estáticos, documentos estáticos, hospeda um conjunto de arquivos. Você, sabendo acessar esses arquivos, você baixa esses arquivos para o seu navegador, né? Então, lá do seu cliente, você gera uma requisição para o servidor servidor então responde te devolvendo aqui, você faz um download dos arquivos. E aí, o teu browser vai lá e processa todos esses arquivos e monta a página para você. No caso aqui, tem 2 imagens, um vídeo, a página base e uma folha de estilo que vai definir lá fonte, espaçamento, etc. Isso é o funcionamento da web padrão. Cliente, um servidor web que na essência é uma aplicação, né? Tá vendo aqui, ó, essa bolinha aqui é um servidor, é uma aplicação, assim como o browser é uma aplicação. Então, do lado do servidor, a gente tem que startar o servidor web. O que ele faz? Ele cria um site que, do ponto de vista mais básico, é um diretório lá no servidor que você acessa os conteúdos daquele diretório e então baixa para o seu navegador. Se você baixar esses arquivos de HTML, você vai, o seu navegador que tem um interpretador adequado vai interpretar aqueles arquivos e vai criar uma interação para você. Então, como é que você acessa? Bom, geralmente você precisa do endereço IP, que a gente viu, e o servidor web ele fica conectado num socket, na porta 80 da pilha TCP. E o site em si é esse diretório aqui onde está os conteúdos que a gente vai buscar. É claro que quando você navega na internet, você não sabe, né, desses nomes, você usa os nomes, né? A gente vai ver uma estrutura de nome tipo www.site.com.br. Na prática, isso vira um endereço desse, um endereço IP, que a gente já conhece. E por padrão, ele já usa a porta 80 sempre. Então, por isso que o navegador omite, porque ele sabe que você está requisitando a porta 80 e por isso você não precisa colocar lá no seu navegador o nome do site 2.80. Se você colocar, você vai ver que continua funcionando, porque é uma informação padrão. Aqui, a gente tem um exemplo, né, e a referência aí não ficou tão legível, né? Mas se você for lá no site do Dado3 School, que é uma das entidades que padroniza a web, né, você tem lá um tutorial ensinando sobre HTML e XML. Eu deixo aqui essa dica para quem quiser conhecer um pouquinho, mas o que é essa linguagem de marcação? Veja, ó, é basicamente, no caso do HTML, um conjunto de tags que você tem essa característica, ó, ela abre e fecha aqui com barrinha, e aqui você tem o conteúdo texto que vai ser exibido, né? Se você for nesse sitezinho aí, w3school.com, você tem lá um simuladorzinho que você vê o resultado em tempo real, né? Um renderizador. E aqui você está criando uma página, você está criando aqui um cabeçalho escrito meu primeiro cabeçalho e meu primeiro parágrafo, a tag P. Então eu vou marcando aqui como se fosse um Word, só que ao invés
de você ter o que você escreve, você tem que botar essas tags aqui para aí depois o navegador renderizar o documento que você vai ver como documento, né? Outra linguagem de marcação é a marcação X, né? XML, que é utilizado aí para a gente armazenar informação, para poder trocar informação. No caso do HTML, ele usa a mesma ideia de notação, mas as tags são flexíveis. Então, você define as suas estruturas e, no caso, a tag passa a ser uma estrutura, né? Uma definição, um tipo de dado, e o conteúdo passa a ser aí a variável em si, né? O valor que você está armazenando naquele arquivo. O XML é muito comum para você trocar informação entre aplicações, carregando aí informação semântica, né? Informação do que significam as coisas e o que são as coisas já no mesmo arquivo. O HTML já é focado na parte de web, né? Então falou HTML, falou em web para renderizar páginas de navegação. Okay? XML mais para troca entre aplicações, aí com o usuário fora da questão. Geralmente é feito para a máquina processar, né? Não é feito para seres humanos, mas é claro que toda máquina depois vai fazer isso para algum ser humano. Agora, como é que a gente consegue? A gente falou que a web basicamente é uma ligação de documentos, né? É uma estrutura que permite que os documentos fiquem ligados e acessíveis independente de onde eles estejam. Mas para você conseguir localizar um documento, você tem que saber qual que é o URL, né? Uniform Resource Locator, que é uma estrutura que tem este formato aqui, ó. O protocolo. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um link aqui usando o protocolo FTP. Protocolo HTTP, poderia ser RTP, SSH. Aí vai depender do teu cliente, ele sabe acessar aquilo ou não. Depois, por padrão, // o endereço do host, que aqui está o endereço IP, mas poderia ser o nome. A gente vai ver depois como que isso acontece a tradução dos nomes. A porta. Se você omitir aqui, no caso de um browser, ele autocompleta para você por debaixo dos panos. Mas uma URL bem definida, ela tem que ter a porta definida aqui. Depois, o caminho para o recurso. No caso aqui, eu estou acessando uma página HTML nesse link. Aqui eu estou acessando uma imagem. Então eu dou o caminho de diretório até aquela imagem. E eu localizo aquele recurso em qualquer lugar do mundo baseado na URL. Desde que eu tenha um IP roteável até lá, eu tenho uma aplicação web escutando na porta 80, eu consigo pegar esses recursos de qualquer lugar. Ok? Bom, mas e quando o conteúdo é dinâmico? Quando você, por exemplo, vai no e-commerce, você vai lá, tem um carrinho de compra, você se autentica, e aí você tem um conteúdo personalizado. Aquele conteúdo é específico para você, é específico para um determinado fim. Com o desenvolvimento da web, começou-se a utilizar a ideia de, ao invés de você simplesmente ter um diretório, você colocar uma aplicação do lado do servidor, cadê o meu mouse? Meu mouse sumiu. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Você colocar aqui uma aplicação, que antigamente era feita por CGI, né? Ou CGI, que vem de Common Gateway Interface, onde por detrás dos panos aqui eu poderia colocar aqui um interpretador Python, uma máquina virtual, um interpretador Java, poderia ter até um código em C++. Qualquer programa que fosse capaz de receber essas variáveis do usuário e gerar para o usuário um conjunto de páginas personalizadas. Então, dependendo do usuário, eu processo aquilo por uma aplicação instalada no servidor e ele devolve esse conteúdo de maneira dinâmica. Muitas vezes, né, agora da década de 2000 para cá, passou-se a utilizar a ideia também de conteúdo ativo, ou seja, além dela ser personalizada,
ela é sincronizada com o servidor. Então, por exemplo, você pode estar vendo uma informação em tempo real ali, que além de ser dinâmica, aquilo ali está aparecendo para você e está sendo atualizado em tempo real, por exemplo. Por meio de requisições aqui assíncronas, você vai atualizando em tempo real aqui a informação e você pode continuar assistindo. Essa capacidade de você criar uma aplicação de fato e disponibilizá-la sobre a web, ou seja, usando a ideia de URL e de conteúdos interligáveis, permitiu que a gente tivesse a ideia de serviços na web, né? Então isso agora, usando aí uma arquitetura distribuída, a gente pode ter no mundo inteiro o nosso programa disponível instantaneamente. Antigamente, antes disso, você teria que gerar o executável, disponibilizar, alguém baixar, instalar, etc. Com as aplicações web em desenvolvimento, né, que hoje elas são basicamente um padrão, você consegue ter serviços como Uber, iFood, Spotify, redes sociais, né, Facebook, Twitter, enfim, tudo isso distribuído, né, gerando riqueza, resolvendo problemas, sem a necessidade de você precisar instalar nada do lado do usuário, simplesmente utilizando um browser. É claro que as aplicações mobile muitas vezes te disponibilizam um app, né? Mas geralmente esse app tem a ver muito mais com a questão de padronização de botões e melhorar a experiência. Você poderia sempre utilizar um browser. Às vezes, dependendo da plataforma que você utiliza, principalmente mobile, o fornecedor te entrega ali um programa, um cliente, que aí você vai ter uma experiência um pouco melhor, porque ele é feito especificamente para aquela aplicação. Já um browser é uma coisa mais genérica, né? Então, eventualmente, você pode ter um desempenho um pouco pior, talvez uma resolução de tela um pouco estranha, mas geralmente funciona muito bem. E isso é uma característica de uma aplicação bem desenvolvida. É aquela que ela é portável, ela abre em qualquer browser e funciona bem de qualquer forma. Ok? Então, exemplos aí de aplicações, o PHP, o ASP, bastante antigo também, né? Você pode ter o Java, aplicações em Python, usando frameworks diversos. Hoje, por exemplo, você tem o Node.js, que você consegue rodar o próprio JavaScript na parte de trás aí não só no front, né, na parte do cliente e da renderização, como também no servidor. Essa possibilidade de desenvolver aplicações agora, né, não só conteúdos estáticos, sites, mas aplicações de fato que funcionam como serviços, né, habilitou o desenvolvimento de aplicações multicamada, né? Onde você separa a inteligência do negócio, que fica aqui na camada de aplicação, né? A camada de aplicação, da base de dados, por exemplo, ou eventualmente da planta de atuação, enfim. Aqui você tem basicamente 3 camadas, né? O que a gente conhece aqui como front-end e o back-end das aplicações. Essa é uma forma bem moderna de desenvolvimento de aplicações que aí a maioria dessas startups utilizam para desenvolvimento aí das suas soluções. A camada de apresentação, né, é o que fica renderizado aqui na tela do usuário, e a camada de dados ou de atuação, etc., que você pode até ter múltiplas camadas, né? Isso é feito sempre da perspectiva. No back-end, a camada de aplicação vira cliente do serviço de dados. Para que isso? Bom, primeiro para facilitar o desenvolvimento e também para criar uma separação. Não é desejável que um cliente faça requisições direto no banco de dados. Você cria aí muitos problemas relacionados à segurança. Se você consegue controlar um único canal aqui de acesso a uma base de dados, por exemplo, que pode ser um acesso crítico, gerir a segurança e o controle de acesso ali é muito mais fácil. Ok? Bom, aí a gente tem, né, o que significa aí para quem já trabalhou em alguma empresa, o que é o back-end e o front-end, né?
O front-end é essa parte da aplicação que roda e distribuída na frente do usuário, ali, renderizando tela. E o back-end é o que roda lá na nuvem, no servidor, fazendo a lógica e a solução ali da arquitetura. Bom, só que para isso tudo funcionar, a ideia de você ligar documentos e ele funcionar, o protocolo base para isso funcionar, ou seja, a web, ela roda sobre o HTTP. Então, a gente só tem web se a gente tem o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, foi desenvolvido esse protocolo para trocas de arquivo HTML e hoje ele é utilizado para trocas de arquivos diversos. Ele é um padrão na internet, inclusive é muito comum você divulgar arquivos e os próprios serviços funcionarem sobre HTTP. Quais são as características, né? O HTTP ele define a forma com que os clientes vão requisitar e obter aí os arquivos do servidor. Por definição, os clientes sempre geram requisições e os servidores sempre devolvem as respostas. O HTTP, por sua vez, ele existe sobre a pilha TCP, ou seja, ele é orientado à conexão e é confiável, porque ele usa esses serviços do TCP. E por padrão, ele sempre executa na porta 80. Você pode trocar, mas se espera por padrão que o serviço HTTP rode na porta 80. E para fazer as transações, né, de requisição e resposta, você tem as conexões não persistentes e as persistentes. A partir do HTTP 1.1, que é a versão atual, né, o padrão são as requisições persistentes. O que significa isso? As conexões não persistentes, elas criam uma conexão TCP para cada requisição. Então, para eu pegar o arquivo, né, no caso aqui, e a imagem, eu crio duas conexões TCPs e aí faço aquele processo do tree handshake duas vezes. Ou seja, tem mais overhead, mas tem menos estado. Ou seja, os servidores eles não guardam muito estado ali daquela solicitação. Para cada requisição de cada arquivo, você cria uma conexão TCP independente. Já na conexão persistente, que é o padrão recente, né, você cria uma única conexão TCP, faz as requisições usando essa mesma requisição. Então, você evita o overhead aí do estabelecimento da conexão TCP. Simples. Bom, mas o protocolo HTTP, ele se estabelece pela troca de arquivo, mas em formatos de mensagem. Então, basicamente, o HTTP funciona por meio de um fluxo de string. Então, se você tem que mandar o texto adequado, o cliente faz a requisição e o servidor devolve a requisição de forma adequada. Então, considerando que cada linha dessa aqui é uma linha, né? Terminando aqui no fim de linha aqui, ó, return, né? Enter, espaço, espaço. Então, como é que o cliente gera uma requisição? Ele gera uma requisição escrevendo ali comandos, né? Um protocolo, uma sequência de comandos. Ele vai mandar um método, o que ele quer, se ele quer pegar, colocar e tal, ele vai dar um método da requisição, espaço, a URL, que é aquele formato que a gente viu, espaço, a versão vai ser http:/1.1 e vai dar um enter, fim de linha. Depois ele pode definir um conjunto de informações de controle aqui, ó, usando os headers de requisição. Os headers de requisição eles têm o formato nome do header, 2 pontos, espaço, o valor, enter. Depois tem uma linha em branco e aí vem o conteúdo aí do restante das variáveis aí. Na resposta do servidor, quando o servidor responde, você tem a versão que ele está respondendo, espaço, o código de status, então é assim. Do ponto de vista do cliente, você tem os métodos, que a gente vai ver quais são, e os servidores, ele responde aquele método com status, que é um código. Esse código, por exemplo, 200 quer dizer que deu certo, ou seja, a requisição foi bem feita. E aqui está a resposta, né? Existe uma tabela e uma infinidade de códigos, mas, por exemplo, se você pedir uma URL que o servidor web não tem aquele recurso naquela URL, ele vai retornar um erro 404.
404 quer dizer resource not found, né? Not found. E aí isso é uma sinalização intrínseca do HTTP. Ok? Depois vem a fase e também você tem outros headers para configuração e informações adicionais. E esse é o formato aí da resposta. É claro que isso é feito por debaixo dos panos, é o navegador que implementa isso e o servidor web que implementa essas respostas. A gente não precisa aí memorizar tudo, mas ter a noção de como funciona é importante para a gente entender como as aplicações web funcionam. Bom, quais são os métodos de requisição? O principal método é esse aqui, ó, é o GET. Toda vez que você busca uma página na internet, você quer uma página, você dá um GET ali. Então, vai ser GET, a URL, você vai tentar obter aquele recurso. Head, você vai requisitar informações de um determinado documento sem baixar o documento. Você só vai lá pegar o cabeçalho dele. Put é quando o cliente gera uma requisição onde ele quer colocar um arquivo que está no cliente no servidor. Então ele faz um put do arquivo, né? O post é quando o cliente quer enviar informações para o servidor dentro de uma página específica que o cliente vai mandar para o servidor aquela página. Aí você tem outros métodos, né? O trace, que vai dar detalhes aí da requisição. Delete, se você habilitar aí que o cliente consiga apagar uma página, é um comando para poder apagar uma página, né? E outras opções. Mas os principais, né? Get, put, post e delete. Ok? Se não me engano também tem o update. Não, acho que são esses mesmo. No caso dos cabeçalhos de requisição, né? Você adiciona informações ali para o seu servidor web poder te atender. Então, por exemplo, o User Agent vai ter informação de qual browser que você está utilizando. Eventualmente, você pode ter uma requisição específica para cada tipo de browser, né? Lá no servidor ele pode ver, se o cara me acessar aqui de um browser de aplicação mobile, eu vou dar uma página pequenininha lá para o celular. Se não, eu vou dar a página grande específica para o Firefox, por exemplo. Isso é possível. Tipos de arquivo que ele suporta, né? Tipos de codificação, né? Caractere e codificação, tipos de linguagem, isso tudo aqui é referente à camada de apresentação do OSI, tá vendo? As permissões do usuário de acesso, as informações do host, data, cookies que a gente vai ver, etc. Isso tudo o browser gera para a gente quando a gente gera uma requisição. Já a resposta, o servidor pode dar a data da requisição, né? Especificar uma atualização ali se você estiver usando uma versão antiga do HTTP, um comando para atualizar, informações do servidor, ele pode informar qualquer versão do software dele, o servidor pode definir um cookie, que a gente vai ver o que é mais para frente, e ele pode informar aí o conteúdo aí, qual que é o tipo de codificação, qual que é o tipo de linguagem, para o browser poder interpretar da maneira correta. A localização original, a última vez que esse arquivo foi modificado. Tudo isso são cabeçalhos, informações de controle que vem junto. E aí como é que seria isso? Ó? Lá na linha de comando, o browser, o que ele faz? Aqui ele está pedindo a página, a imagem, ó, ele está dando get num endereço específico do servidor usando HTTP 1.1. E ele está falando, ó, eu aceito imagens do tipo GIF e JPEG. Aí o servidor responde, ele responde com a versão que ele fala, o status, né, ok, e todos os conteúdos, a data do arquivo, o nome do arquivo, o nome do servidor, né, a codificação aí do arquivo e o tamanho dele. Isso é um exemplo da resposta. Agora esse cara aqui ele quer colocar esse arquivo lá no servidor, aceitar todos e tal, e aí o servidor aceitou e deu o código 200 para ele, funcionou. E os cookies? O que são os cookies? Bom, além de biscoitos apetitosos, os cookies também são uma forma na qual o servidor guarda informações lá no cliente.
Então, por exemplo, quando você loga no seu e-mail e automaticamente seu login fica salvo aí no seu navegador, ou quando você usa aí seu programa de mensagem aí e abre automaticamente, tudo isso, ou quando você entra no e-commerce e o e-commerce te reconhece antes de você fazer um login, isso acontece porque na primeira vez que você acessa o servidor web, ele pode criar um conjunto ele pega um arquivo e nesse arquivo ele põe um conjunto de informações relativos ao usuário, para ele não precisar perguntar de novo aquelas informações. Na primeira vez ele vai perguntar. Nas próximas, isso fica guardado nesse arquivo. Esse arquivo tem o nome de cookie. E aí, ó, o servidor manda o browser setar o cookie aqui, ó, com a informação que identifica o usuário, por exemplo. Nas próximas requisições, sem o usuário fazer nada, o próprio browser já vai fazer a requisição apresentando o cookie. E aí, com isso, automaticamente o servidor não vai precisar, por exemplo, reautenticar, revalidar nenhuma informação. É uma informação que fica salva no browser do usuário. Se você for no seu browser, nas configurações, segurança, você vai ver os cookies. Você vai ver que o seu e-mail salva cookies no seu browser, etc. Inclusive, geralmente é informação criptografada, né? Porque se uma aplicação conseguir ler o cookie de outra informação, isso pode ser uma vulnerabilidade. Ok? Por fim, o HTTP, você precisa aí de ter o servidor que tá na web, né? O que a gente viu é isso. A gente pode pegar, a partir aqui de vários clientes, a gente pode pegar conteúdos, né, de qualquer servidor na internet. Acontece que existem, né, dois problemas. O primeiro nem sempre esse link que nos liga à internet, ele tem uma banda boa. Por exemplo, se a pessoa trabalha numa região afastada que o link é ruim, né, é baixa qualidade, tem muita gente ali utilizando aqui na empresa e o link é ruim, não é interessante que cada usuário faça a requisição, porque, por exemplo, se todos os usuários buscam o mesmo conteúdo, se eu tenho 10 usuários aqui vai passar 10 vezes aquele conteúdo. Ou seja, eu vou sobreutilizar aquele link. Se for um link pequeno, isso não é desejável. Então, esse é um problema. Outro problema, eu posso querer evitar, por exemplo, que alguns usuários acessem algum conteúdo impróprio, por exemplo, conteúdo de cunho sexual, sobre drogas, etc. Se o usuário acessa diretamente a internet, eu não tenho como filtrar isso, né? Então, para isso tem a ideia do Proxy HTTP Server, que é um servidor HTTP que fica dentro da tua rede local e os browsers são configurados aí para acessar ele. E apenas ele tem autorização para ir na web buscar conteúdo. Com isso, você pode diminuir a ocupação do link, porque ele faz o que a gente chama de cache. Ou seja, se esse usuário buscou a página X e essa página vai ficar aqui guardada por um tempo, até que o próximo usuário, quando o próximo usuário acessar, ele não vai mais buscar, ele vai entregar essa página de pronto. Conteúdos dinâmicos, obviamente, não funcionarão, né? Você precisará de uma requisição específica, isso pode ser filtrado. Mas o proxy nada mais é que um garçom. Você solicita que ele faça, ele vai lá e fazer as coisas para você. No caso, um proxy web é aquele que vai buscar as páginas web para você. E aqui, por exemplo, eu posso instalar um filtro que proíbe que eu entregue páginas com determinados textos. É aqui que eu olho, né, se aquela página é autorizada e aí entrego para o usuário. Ok? Bom, isso é o que a gente tinha para falar sobre web e HTTP. O ponto muito importante da gente conhecer são os métodos do HTTP, a GET, PUT, POST, DELETE, né? Eu tenho quase certeza que tem o update também, mas enfim. Isso é muito importante hoje nas aplicações web que funcionam na arquitetura REST. Eu vou deixar um link falando sobre isso para vocês no Ava, mas hoje
é uma forma de você fazer desenvolvimento de aplicações orientada a microserviços, né? Enfim. Mas, além disso, existe uma aplicação muito grande para configuração de equipamentos, para disponibilização de serviços em rede. Por quê? O principal fato é que você não precisa instalar nada no cliente. Você usando um browser, você disponibiliza aquele serviço desde que você tenha um servidor de aplicações no outro lado, né? E da mesma forma você pode gerar uma aplicação distribuída, seja para controle ou qualquer fim, de uma maneira muito mais simples, basicamente localizando os recursos pela sua URL, sem precisar instalar e configurar absolutamente nada. Ok? Por hoje é só. Um abraço.